Pergunta, pastor, nas igrejas que você implantou o processo de discipulado, existe algum um acompanhamento, assim? É claro que não vou dizer que sistema, essas coisas, mas o líder da igreja sabe que todos estão passando por discipulado? Como que funciona isso? Tem como controlar isso? Legal. Quando a igreja começa a vivenciar uma cultura de discipulado, dando os primeiros passos, no início é muito importante ela ter um acompanhamento disso, né? Porque a minha sugestão, com base também em muito aprendizado das igrejas, você precisa começar pequeno para depois crescer. Uhum. É receita de fracasso, posso garantir com 100% de certeza, querer começar grande, começar com muita gente. Você precisa começar pequeno. Jesus começou com 12, então não queira ser melhor que Jesus não, né? Jesus começou com 12, então começa o processo discipulado com um grupo bem pequeno de pessoas na igreja. Eu até falo 6 pessoas, né? 6 pessoas já está ótimo. Tanto em igreja pequena quanto grande, né? Não importa. À medida que isso vai crescendo, isso vai aumentando o número de pessoas. Dá para ter um acompanhamento bem próximo do líder discipulado na igreja, por exemplo, né? Ele está entendendo o que está acontecendo, dá para ele planilhar isso, acompanhar isso. Olha, o João está sendo discipulado pelo Fábio e eles estão no passo X de discipulado agora e tal. Quando isso começa a pegar na igreja, é mais difícil controlar, porque a coisa pegou fogo. Então, por exemplo, tem uma grande igreja nas Filipinas que ela tem, sei lá, a última vez que eu fiquei sabendo, tinha mais de 100 mil pessoas. E basicamente eles só fazem uma coisa na igreja, que é os cultos e discipulado. Você fala, a gente só vai fazer discipulado. A gente faz o culto pra gente se encontrar toda semana, mas eles fazem basicamente, o único foco da igreja é discipulado. A igreja cresceu nos últimos 20 anos de 0 para 100 mil, né? Estão espalhados na Ásia inteira. Ele tem um livro sensacional também que pode estar disponível aqui na Plenitude. E aí ele conta que depois de um tempo ele desistiu de controlar. Ele fala, a coisa se espalhou tanto que eu já não sei mais quem está fazendo discipulado com quem. E tudo bem, porque eles estão cumprindo a ordem de Jesus, né? Claro, a gente dá o suporte. Se a pessoa está com dificuldade, tem um 0800 que ela liga, uma pessoa que ela vai conversar, tem um treinamento de liderança, tem um passo a passo que eles têm que seguir. Mas não dá mais pra gente controlar o que está acontecendo em cada grupo de reunião, discipulado em cada igreja, todos os processos. Mas assim, no começo eles tinham controle, ou acompanhamento, vou usar uma palavra melhor, né? Para garantir que a coisa está indo bem. Agora, a ideia é que depois de um jeito, o fogo pega, vamos dizer assim, né? E você não tem como controlar mais. Daqui a pouco tem membro seu fazendo discipulado lá na Indonésia e você não está sabendo, né? Porque a ideia é implantar cultura no coração das pessoas. Depois é o Espírito Santo que toma conta do negócio. Tiago, ainda falando sobre a questão de formar discipuladores, eu vejo que alguns erros que as igrejas cometem por vezes é colocar pessoas muito neófitas, né, novinhas na fé, para já discipular pessoas. Passam por um curso de discipulado da igreja de 6 meses, pronto, agora eu já sou um discipulador capaz de cuidar da vida, de ajudar pessoas a cuidar da vida delas, implantar Cristo nelas. Eu não acho, a minha visão, eu não acho isso bom. Me corrija se eu estiver errado e explique melhor o que você pensa sobre isso. Sim, na verdade, você tem toda a razão. A maior parte dos fracassos que eu vejo da multiplicação do discipulado nas igrejas tem a ver justamente com esse ponto. Para a gente acreditar que algumas pessoas estão prontas para discipular, mas elas não estão prontas e elas vão multiplicando problemas. É tipo o câncer, né? O câncer é um crescimento de uma célula ruim. Ela está crescendo, mas está crescendo com problemas. Desordenado, né? Exatamente. O ideal é a gente começar pequeno o processo discipulado numa igreja. E quando eu falo, por exemplo, 6 pessoas, é 6 pessoas mesmo, não estou exagerando não. Por quê? Porque num grupo pequeno assim, eu consigo ter mais clareza sobre quem está sentado nesse grupo comigo, conhecer a vida dessa pessoa, ter um relacionamento de vulnerabilidade, profundidade com ela, acompanhar o processo de crescimento. E na hora que a gente fala, beleza, o Hugo está pronto, eu vou começar a discipular algumas pessoas. O Hugo, e aí a gente sabe o que está acontecendo no grupo do Hugo. Então, por exemplo, são 6 pessoas, se eu multiplico, já é bastante gente, né? Já cresce até meio rápido com uma igreja pequena no Brasil, que a maior parte das igrejas no Brasil são pequenas. Só que eu não cresço muito rápido, eu vou acompanhando o Hugo e essas pessoas que estão discipulando por um tempo, 1, 2 anos, né? Eu não posso achar que só porque a pessoa está na igreja há muito tempo, ela é discípula de Jesus. Eu não posso achar porque ela é da diretoria da igreja que ela é discípula de Jesus. Eu não posso achar que ela é líder de ministério que ela é discípulo de Jesus. Eu estive acompanhando uma igreja recentemente no sul do Brasil, que eles ficaram muito empolgados com o processo discipulado. Tava um grupo de 10 pessoas, pulou para 30.
E aí eles falaram assim, nossa, agora a gente vai multiplicar para 100 e tantas pessoas. Eu falei, gente, não faz isso. Caminha com essas 30 mais um tempo, para mais alguns passos de discipulado, para vocês terem convicção, e aí sim poderia multiplicar. Aí eles concordaram comigo, falaram assim, não, você tem razão, Thiago, vamos ter certeza. Né? Aí eles estavam usando meu material da trilha do discípulo, né? Aí do nada eu vejo pingando lá um pedido na loja virtual desta igreja para mais uns 60 livros. Eu falei, ixi, tem uma coisa errada aqui. Aí eu nem aprovei a compra, né? Se eu fosse minha cabeça só de ganhar dinheiro, eu ia falar, beleza, né? Eu falei, não faz sentido os caras comprarem 60 livros, né? Tinha acabado de falar com ele. Tinha acabado de falar alguns dias antes. Eu falei, gente, o que aconteceu? Não, Thiago, é que a gente depois pensou melhor. Tem fulano de tal, que eles são líderes na igreja. Uma que é líder de mistério de famílias, outra era pastor de outra igreja, inclusive. Eles podem começar grupo discipulado. Eu falei, gente, não faz isso, vai dar errado, não faz isso, vai dar errado. Não, vamos tentar. Eu falei, tá bom, não vou poder insistir, né? A igreja não é minha, não posso fazer nada, né? Claro. Aí eles começaram, né? Passou umas 3 semanas, recebo a ligação do líder de volta. Thiago, cancelamos tudo, só não vou devolver os livros para você, porque vou deixar eles guardados aqui no meu escritório e vou usar mais tarde. Mas a gente cancelou tudo, todos os grupos. Eu falei, o que aconteceu? Deu errado. Aquela pessoa que a gente achou que era uma líder super importante, a gente percebeu que o casamento dela, na verdade, não estava andando tão bem assim. O outro fulano de tal, que era até pastor de uma outra igreja, a gente descobriu que tinha uns problemas na vida dele que começou a explodir na segunda reunião do discipulado. O fulano... Aí começou um monte de problema a aparecer. Gente que eles achavam que era líder, maduro na fé, porque frequenta a igreja, dá o dízimo e tal. Mas a vida não estava em ordem. E mais do que isso, eles até poderiam ter a vida em ordem, mas eles ainda não tinham vivenciado um processo de entender o que é ser discípulo de Jesus. Né? Eles tinham um argumento, não uma prática de vida. Então eles recuaram, ficaram mais 6 meses, 9 meses praticamente trabalhando com esse grupo. Aí sim eles multiplicaram com muito mais certeza de sucesso. Né? Não quer dizer que todo mundo vai dar certo, mas a chance de sucesso é maior. Né? Sim. E além disso, a gente precisa acompanhar essas pessoas para dar suporte emocional, espiritual para elas na liderança de outros. Porque elas realmente começam a acompanhar pessoas e às vezes elas não estão preparadas para ouvir algumas coisas. Não estão. Por exemplo, um dos primeiros rapazes que eu tive uma experiência, eu era jovem, a gente estava no encontro e ele virou para mim e falou assim, Thiago, tenho que te contar uma coisa. Eu traí minha esposa. Quando ele falou aquilo para mim e me contou a história, eu fiquei em choque, não sabia o que fazer. Eu discipulava pessoas há pouco tempo, né? Nunca tinha aparecido uma pessoa que virasse para mim e falasse assim, eu traí minha esposa, o que eu faço? Eu não tinha experiência nisso. Eu não podia falar para ele, olha, faça isso. Eu não sabia o que fazer. Falei, segura aí, fica sentadinho, não fala nada pra ninguém, não liga pra ninguém, que eu vou ligar pro meu discipulador pra ele me explicar o que eu faço. Eu não sei o que fazer. Esse caso é inédito pra mim. Inédito, nunca vivi isso. Aí eu liguei pro meu discipulador, eu contei toda a história, ele me deu uma série de orientações por telefone, que eu tinha que dar uma resposta imediata ali. Aí eu voltei pro meu amigo e falei, olha, ainda não sei de tudo, só vou te passar o que me ensinaram, né? Nos últimos 40 minutos da ligação. Faça isso, os primeiros passos que você deve fazer. Aí depois a gente vai para o segundo passo, que eu também não sei qual que é, mas a gente vai sentar com uma outra pessoa para ela nos orientar e nos aconselhar nessa situação. Obviamente, depois de passar por isso algumas vezes, agora eu já sei o que fazer, né? Mas eu não sou especialista em tudo, né? Exato. Se alguém virar para mim e falar assim, olha, eu tenho um problema, eu tenho sei lá, estou viciado em drogas. Eu só sei os primeiros passos, mas eu vou ter que orientar essa pessoa a procurar um profissional, alguns profissionais que podem ajudá-la nesse problema, né? Eu não tenho que saber de tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma liderança na minha igreja que dá suporte e que, quando eu estiver numa enrascada ou lidar com uma questão que eu não sei, eu procuro a liderança e essa liderança me orienta. Fala, Thiago, faça isso, vá para lá, vá para cá. Eu não tenho que saber de tudo. Uma vez eu fiz uma pesquisa numa igreja, essa igreja era uma igreja bem grande, e eles estavam percebendo que muita gente estava caminhando na trilha de discipulado, mas quando chegava lá no final, vamos dizer assim, eles não queriam começar a discipular uma nova pessoa. E aí eu falei, gente, o que será que está acontecendo? Né? O pessoal não está querendo discipular novas pessoas e tal. Aí a gente fez uma pesquisa com todos os discípulos e discipuladores, e acredita que uma das respostas mais comuns que tinham era assim, eu não me sinto confortável de discipular outra pessoa ainda, porque eu não sei explicar Apocalipse. Eu não sei explicar Apocalipse, eu não entendo bem a questão da evolução, eu não entendo dos dinossauros. As pessoas acham que precisam saber tudo da Bíblia, né, entender as coisas mais teológicas, mais complicadas, para poder ter a chance e a autoridade de discipular outra pessoa. Aí eu lembro que nessa reunião, né, que a gente descobriu isso, né, eu falei, gente, eu já fiz mestrado em teologia, dava aula de Novo Testamento e também não sei explicar muita coisa de Apocalipse, não.
Não sei, mas você não precisa saber explicar as teorias de Apocalipse para ensinar uma pessoa a entregar a vida a Jesus e a caminhar com ele. Não se trata disso. Senão só teólogos, né, doutores poderiam discipular pessoas. Sim. Pedro não tem nenhuma cara de ser teólogo. Paulo talvez, não, né? Paulo sim, mas Pedro não. A galera toda lá não tem dessa. E foram as pessoas que mais levaram pessoas a Jesus, né? Era um homem simples, né? Então, eu não preciso ser um especialista, mas eu preciso estar próximo de gente que tem experiência, teve prática de vida. E elas me orientam quando eu não saber lidar com aquilo, né? Então, isso ajuda a gente a ter mais clareza e tranquilidade em relação aos discipuladores, né? E acompanhá-los de forma constante, né?